Existe um verso bíblico que Kathryn Kuhlman usava para quebrar maldições financeiras em exatos 36 horas. Ela nunca revelou publicamente, mas hoje você vai descobrir. Em 1974, uma mulher chegou ao culto de Kathryn com apenas $3 no bolso. Ela tinha perdido a casa no leilão de imóvel na semana anterior. O marido havia abandonado a família quando descobriu que ela estava grávida do terceiro filho. Os 2 filhos mais velhos, de 4 e 6 anos, passavam fome há 2 dias. Ela havia vendido até a esmo sua aliança matrimonial para comprar leite para as crianças. Quando Kathryn a viu na fila de oração, algo sobrenatural aconteceu. Kathryn parou no meio da pregação, apontou diretamente para ela na multidão e disse: "Você é a senhora de vestido azul desbotado. Vem aqui agora." Com lágrimas nos olhos e tremendo. A mulher se aproximou. Kathryn colocou as mãos no rosto dela e sussurrou algo no ouvido que ninguém mais pôde escutar. 36 horas depois, exatamente 36 horas, essa mulher recebeu um telefonema que mudaria sua vida para sempre. Mas antes de eu te contar o que Kathryn sussurrou, você precisa entender uma verdade perturbadora sobre dinheiro que ninguém te ensinou na igreja. Você já percebeu como algumas famílias parecem com um histórico de dificuldades financeiras? Geração após geração vivendo na escassez, trabalhando duro, orando fielmente. Mas o dinheiro sempre escapa pelos dedos como areia. Isso não é coincidência, não é falta de fé e definitivamente não é vontade de Deus. É o resultado de maldições financeiras reais que atuam como laços espirituais negativos, amarrando sua prosperidade. E a maioria dos cristãos vive a vida inteira sem saber como romper essas amarras. Kathryn Kuhlman sabia. Ela descobriu um verso específico que funciona como uma força divina, cortando essas amarras em tempo recorde. Mas aqui está o que me deixa perturbado. Por que ela nunca ensinou isso publicamente? Por que guardou esse segredo apenas para casos extremos? E por que, mesmo após sua morte, quase ninguém fala sobre esse método? A resposta vai te chocar. Kathryn acreditava que esse verso era poderoso demais para ser usado casualmente. Ela o reservava apenas para situações desesperadoras, onde a pessoa estava literalmente à beira do colapso financeiro. Como aquela mulher de 1974. Você quer saber o que aconteceu com ela após as 36 horas? O telefonema era de um advogado, uma parente distante, que ela nem sabia que existia. Havia morrido e deixado para ela um legado financeiro de $180 mil. Coincidência? Kathryn não acreditava em coincidências quando se tratava de maldições financeiras. Agora, antes de eu revelar esse verso, você precisa entender como as maldições financeiras realmente funcionam. Porque se você não compreender o mecanismo, o verso não terá o poder total para transformar sua vida. Imagine sua situação financeira como uma árvore. Você vê os frutos podres, as contas que não consegue pagar, as oportunidades que sempre escapam, a sensação constante de que não há o suficiente. Mas os frutos são apenas o que está visível. As raízes. As raízes são onde mora o verdadeiro problema. Maldições financeiras não atacam seu dinheiro diretamente. Elas atacam sua identidade espiritual em relação à prosperidade. Elas plantam uma mentira profunda na sua alma. Você não merece abundância. E essa mentira se torna uma profecia que se cumpre sozinha. Você já sentiu isso? Aquele sussurro interior que diz: pessoas como você não ficam ricas. Dinheiro não é para cristãos verdadeiros. Você sempre será pobre porque vem de família pobre. Esses não são seus pensamentos. São as vozes das maldições financeiras falando através da sua mente. Kathryn descobriu que certas famílias carregavam essas maldições há gerações, transmitidas através de palavras de pobreza faladas pelos pais.
através de crenças limitantes passadas como herança espiritual, através de atitudes financeiras desonestas, nunca confessadas, que criaram brechas legais para o inimigo. Mas aqui está onde a história fica interessante. Em 1973, Catherine teve uma experiência espiritual intensa que mudou completamente sua compreensão sobre prosperidade bíblica. Era uma noite de dezembro, gelada e silenciosa. Ela estava orando sozinha no seu quarto. Às 3h17 da madrugada, ela sempre anotava horários exatos nos seus diários. De repente, uma luz dourada começou a preencher o ambiente. Catherine escreveu em seu diário pessoal que o ar ficou denso, quase palpável. A temperatura do quarto aumentou vários graus instantaneamente. E então, segundo suas palavras exatas, Jesus não apareceu numa visão. Não foi num sonho. Não foi uma impressão espiritual. Ele estava ali, fisicamente presente. Mais real que qualquer pessoa que eu já havia tocado na minha vida. Ela podia sentir o cheiro de mirra no ar, podia ouvir a respiração dele. E quando Jesus falou, as palavras vibraram através do seu corpo inteiro. Ele disse apenas uma coisa. O verso de Malaquias que todos citam não é sobre dízimo, Catherine. É sobre romper maldições geracionais de escassez que eu vim destruir na cruz. Mas meu povo não sabe como aplicar a minha vitória à área financeira. Eu vou te mostrar o caminho que foi escondido. A partir daquela noite, Catherine começou a usar um método específico que ela nunca havia ensinado antes. E os resultados eram sobrenaturais. Pessoas que estavam insolventes há décadas suddenly começavam a prosperar. Negócios familiares que estavam fracassando se tornavam lucrativos da noite para o dia. Heranças bloqueadas legalmente se liberavam misteriosamente. Mas Catherine era cautelosa. Ela sabia que poder espiritual mal usado pode se tornar perigoso. Por isso, ela só ensinava esse método para pessoas que estavam truly desesperadas. Como você, talvez. Você é desesperado? Você já tentou tudo? Já orou? Já jejuou? Já dizimou? Mas a situação financeira continua sufocante você. Então você tá qualificado para conhecer o segredo de Catherine. Mas antes de eu revelar o verso, você precisa entender 3 verdades fundamentais que Catherine descobriu sobre maldições financeiras. Primeira verdade: maldições financeiras sempre atacam na área onde você mais precisa de quebra de padrões. Catherine documentou que se você precisa de um emprego, suddenly, todas as vagas que pareciam perfeitas desaparecem no último momento. Se você precisa vender algo, compradores interessados misteriosamente mudam de ideia. Se você precisa receber um pagamento que é seu por direito, sempre há atrasos inexplicáveis, documentos perdidos ou complicações técnicas que ninguém consegue resolver. Ela chamava isso de interferência espiritual negativa em eventos. Como se houvesse uma inteligência maligna orquestrando coincidências impossíveis para bloquear especificamente o que você mais precisa. Segunda verdade: essas maldições se fortalecem com sua frustração e desespero. Catherine Kuhlman descobriu algo fascinante. Quanto mais você se desespera financeiramente, mais poder você inconscientemente transfere para a maldição. É como se sua ansiedade, suas noites em claro, seus ataques de pânico por causa do dinheiro fossem literalmente o combustível que alimenta e fortalece o poder da maldição sobre sua vida. Ela observou que pessoas que mantinham a paz, mesmo em meio à crise, tendiam a quebrar as maldições mais rapidamente, porque elas não estavam alimentando a maldição com energia emocional.
terceira verdade, e esta é a mais importante. Maldições financeiras têm prazo de validade. Elas não podem durar para sempre quando confrontadas com a autoridade bíblica correta, aplicada de forma específica. Catherine descobriu, através de anos de documentação, que existe uma lei espiritual. Nenhuma maldição pode resistir indefinidamente à autoridade do nome de Jesus, quando aplicada com fé genuína e conhecimento preciso. 36 horas. Esse era o tempo máximo que Catherine observou para uma maldição financeira resistir ao verso específico que Jesus havia lhe revelado. Por que exatamente 36 horas? Catherine acreditava que esse era o tempo necessário para o reino espiritual reorganizar as circunstâncias naturais, como se Deus precisasse de 1 dia e meio para mover pessoas, abrir portas e liberar recursos que estavam sendo bloqueados sobrenaturalmente. Agora, você está pronto para conhecer o verso? Não é Malaquias 3:10 como todos pensam. Não é Filipenses 4:19 como muitos pregam. É Deuteronômio 8:18. Mas não a versão que você conhece. É uma tradução específica do hebraico original que Catherine descobriu durante seus estudos com rabinos judeus em Israel. Mas te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Parece comum, não é? Até você entender o que Catherine descobriu no original hebraico. A palavra força ali não significa força física. Significa autoridade legal espiritual para quebrar bloqueios sobrenaturais que impedem o fluxo de prosperidade. A palavra riquezas não é apenas dinheiro. É toda forma de abundância que estava destinada a você, mas foi roubada por forças espirituais malignas. E a frase "como hoje se vê" significa manifestação visível e imediata na dimensão natural. Agora você entende por que esse verso é tão poderoso? Quando declarado corretamente, ele não está pedindo para Deus te dar dinheiro. Ele está quebrando as barreiras espirituais que impedem o dinheiro que já é seu por direito de chegar até você. Mas aqui está o segredo que Catherine descobriu. Não basta recitar o verso. Você precisa aplicá-lo usando o método exato que Jesus ensinou a ela. Um protocolo específico que ativa o poder legal do verso contra as maldições. E esse protocolo tem 3 etapas imprescindíveis, que devem ser executadas em uma sequência precisa. Primeira etapa: identificação da maldição. Você não pode quebrar o que não consegue nomear. Catherine ensinava que toda maldição financeira tem uma assinatura específica e uma forma particular de se manifestar em sua vida. Algumas maldições criam o padrão de quase conseguir. Você chega perto da prosperidade, mas sempre algo acontece no último momento. Outras criam o padrão de renda limitada. Não importa quanto você trabalhe, sua renda nunca passa de um certo teto. Existe também a maldição de dinheiro escorregadio. Você recebe, mas não consegue guardar. Sempre aparece uma emergência que consome tudo. E a mais cruel, a maldição de bloqueio de oportunidades. As portas simplesmente não se abrem para você, mesmo quando você está qualificado. Qual dessas ressoa mais com sua experiência? Porque identificar sua maldição específica é crucial para o próximo passo. Segunda etapa: rompimento da legalidade. Aqui está onde a maioria das pessoas falha. Elas acham que é só declarar o verso e pronto. Mas maldições têm base legal no mundo espiritual. Alguém, em algum momento, deu autoridade para elas. Pode ter sido você mesmo, através de palavras de autodepreciação.
Eu nunca vou ter dinheiro. Pessoas da minha família sempre foram pobres. Não mereço prosperidade. Pode ter sido sua família através de gerações de mentalidade de escassez. Pode ter sido através de atitudes financeiras desonestas, falta de honestidade em negócios, dívidas não quitadas, falta de pagamento. Catherine descobriu que você precisa encontrar a porta legal e fechá-la antes de quebrar a maldição. Senão, ela volta. Como você fecha essa porta? Arrependimento específico. Não um perdoa meus pecados genérico, mas um arrependimento cirúrgico, direcionado exatamente para a área onde a maldição obteve acesso legal. Terceira etapa. E esta é onde o milagre acontece. A ativação da nova identidade espiritual. O verso de Deuteronômio não quebra apenas a maldição. Ele instala uma nova programação em sua mente sobre quem você é financeiramente. Catherine ensinava que quando você declara corretamente esse verso, algo muda no reino espiritual. Você deixa de ser identificado como pessoa com histórico de dificuldades financeiras e passa a ser reconhecido como herdeiro legal da prosperidade prometida a Abraão. E o universo espiritual começa a conspirar a seu favor. Mas atenção, isso não é pensamento positivo. Isso é reengenharia de sua identidade espiritual baseada em autoridade bíblica. Você está pronto para implementar esse protocolo? Porque uma vez que você começar, não tem volta. As coisas vão começar a se mover e você precisa estar preparado para receber o que está vindo. Então aqui está o método exato que Catherine usava. O mesmo que ela aplicou naquela mulher em 1974. O mesmo que mudou milhares de vidas, mas nunca foi ensinado publicamente. Primeiro, você precisa escolher o momento certo. Catherine sempre fazia isso durante a madrugada, especificamente entre 3 e 5 da manhã. Por que exatamente esse horário? Ela descobriu que é quando o véu entre o mundo espiritual e natural está mais fino. É quando há menos interferência mental do mundo exterior, menos distrações, menos atividade da mente consciente que pode bloquear a fé. Além disso, Catherine observou que os demônios responsáveis por maldições financeiras são mais ativos durante o dia, quando as pessoas estão lidando com dinheiro, estresse, trabalho. Durante essas primeiras horas da manhã, eles têm menos poder porque não há tanta energia emocional sendo gerada. Você vai precisar de 3 coisas específicas: uma vela branca virgem, nunca usada antes, um copo de vidro transparente com água mineral pura e algo físico que represente sua situação financeira atual. Pode ser uma conta em atraso, um extrato bancário mostrando saldo negativo, uma carta de cobrança ou simplesmente um papel onde você escreva detalhadamente seu problema financeiro específico. Agora, ouça com atenção. Catherine sempre enfatizou que isso não é ritual pagão ou magia. Isso é a aplicação prática de princípios espirituais, baseados na autoridade bíblica, que Kathryn Kuhlman descobriu que funcionam universalmente, quando aplicados corretamente. A vela branca representa Jesus, a luz do mundo, que dissipa todas as trevas financeiras. A água pura representa tanto a purificação das maldições quanto a água viva que Jesus prometeu. O papel físico representa a velha realidade amaldiçoada, que está sendo oficialmente renunciada e destruída. Aqui está o protocolo, passo a passo. Acenda a vela. Enquanto ela queima, declare em voz alta: eu identifico a maldição que tem bloqueado minha prosperidade. Depois nomeia especificamente: eu identifico a maldição do dinheiro escorregadio,
ou eu identifico a maldição de portas fechadas, ou qualquer padrão que você reconheceu em sua vida. Sinta isso, não apenas diga as palavras. Sinta o peso de reconhecer que você não está lutando contra as circunstâncias, mas contra algo espiritual que tem operado contra você. Em seguida, pegue o papel com seu problema financeiro. Segure-o em suas mãos e declare: eu assumo a responsabilidade por qualquer porta legal que abrir para esta maldição através de minhas palavras, pensamentos ou ações. Eu me arrependo especificamente. Agora, aqui está onde as pessoas geralmente erram. Elas fazem um arrependimento genérico. Kathryn Kuhlman descobriu que você precisa ser cirúrgico. Se você sempre disse, eu nunca vou ter dinheiro, arrependa-se especificamente por essas palavras. Se você teve inveja da prosperidade dos outros, arrependa-se especificamente por essa inveja. O reino espiritual responde à precisão, não a generalizações. Depois do arrependimento específico, queime o papel na chama da vela. Enquanto queima, declare: a legalidade dessa maldição está sendo removida. Agora chega o momento em que o milagre é ativado. Pegue o copo d'água, levante-o bem alto e declare: Deuteronômio 8:18 com entendimento hebraico. Eu me lembro que você é quem me dá autoridade legal e espiritual para quebrar bloqueios sobrenaturais que impedem o fluxo de abundância destinada a mim. Você confirma sua aliança através de manifestação visível e imediata na dimensão natural. Beba toda a água. Enquanto você bebe, visualize a prosperidade fluindo para a sua vida. Como essa água fluindo para seu corpo. Isso não é uma técnica de visualização. É um ato profético que simboliza o recebimento do que Deus já prometeu. Finalmente, declare sobre si mesmo: eu não sou mais identificado no reino espiritual como pessoa financeiramente amaldiçoada. Eu sou reconhecido como herdeiro legal da prosperidade de Abraão. Minha nova identidade espiritual está ativada agora. Apague a vela e declare: em 36 horas, eu verei evidências desta maldição sendo quebrada e a nova realidade se manifestando. Então, e isso é crucial, você espere expectantemente, mas não ansiosamente. Kathryn Kuhlman sempre dizia às pessoas: não fique verificando o relógio a cada hora. Não fique desesperado por sinais. Apenas viva normalmente, mas fique atento às oportunidades que surgirão. Porque aqui está o que tipicamente acontece nas próximas 36 horas. Você pode receber uma ligação inesperada. Alguém pode lhe oferecer uma oportunidade que não estava disponível antes. Dinheiro que estava preso pode ser repentinamente liberado. Uma ideia de negócio pode surgir em sua mente. Você pode encontrar dinheiro que havia esquecido. Lembra da mulher de 1974? A ligação sobre a herança veio exatamente 34 horas depois, quase no prazo. O valor era de $180 mil, de uma tia que ela nem sabia que existia, que havia morrido em uma cidade distante e deixado específico no testamento que queria ajudar a sobrinha que teve o coração quebrado, mas nunca perdeu a fé. Mas aqui está outro caso documentado. Em 1976, um fazendeiro chamado Robert, em Ohio, aplicou este método numa terça-feira de madrugada. Ele estava prestes a perder sua fazenda de 200 acres devido à dívida que havia acumulado por 3 anos consecutivos de colheitas ruins. Na quinta-feira à tarde, exatamente 36 horas depois, um incorporador imobiliário apareceu na porta dele querendo comprar apenas 50 acres de sua terra menos produtiva, por 3 vezes o valor que ele pensava valer, para construir um shopping center. Aquela pequena porção de terra foi vendida por dinheiro suficiente para pagar toda a sua dívida.
e ainda ter dinheiro sobrando para modernizar o resto da fazenda. De 78. 78. Uma viúva em Alabama usou o método. Ela estava enfrentando um leilão de imóvel e já havia tentado de tudo, incluindo vários empregos. 35 horas após aplicar o protocolo, o sócio de seu falecido marido ligou para informar que eles haviam encontrado uma apólice de seguro de vida que havia sido esquecida, e ela era beneficiária. O valor? Exatamente o suficiente para salvar sua casa, mais 15 mil extras para começar de novo. Kathryn Kuhlman meticulosamente documentou mais de 200 casos semelhantes entre 1974 e 1982. O tempo médio para manifestação da quebra de padrões era de 28 horas e 15 minutos. O menor foi de 8 horas. Uma mulher recebeu uma oferta de emprego. O maior foi de 35 horas e 45 minutos. O acordo de um processo judicial de um homem surgiu repentinamente. Nunca levou mais de 36 horas quando o método foi aplicado corretamente, com fé genuína. Mas aqui está um alerta importante. Às vezes, a quebra de padrões não se parece com o que você esperava. Você pode estar orando por um emprego, em vez disso, recebeu uma oportunidade de negócio. Você pode estar esperando dinheiro, em vez disso, recebeu uma conexão que leva à prosperidade. Kathryn Kuhlman sempre dizia: os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Confie no processo, mesmo quando não parecer familiar. Também prepare-se para a resistência. Durante essas 36 horas, você pode sentir dúvidas. Você pode ouvir aquelas vozes novamente. Isso não vai funcionar. Você está sendo tolo. Nada muda para pessoas como você. Essa é a maldição lutando de volta. Não se envolva com esses pensamentos. Kathryn Kuhlman ensinava: quando a dúvida surgir, apenas lembre-se, eu não sou mais quem eu era espiritualmente. Estou agora andando em nova autoridade. E aqui está algo fascinante que Kathryn Kuhlman descobriu. Depois que as pessoas usaram este método com sucesso, sua vida financeira mudou permanentemente para um nível superior. Não foi apenas uma bênção uma única vez. Sua prosperidade básica aumentou. Por quê? Porque o método não apenas quebra uma audição. Ele o instala em um sistema operacional espiritual diferente em relação ao dinheiro. Mas atenção, esse não é um esquema de enriquecer rápido ou pensamento mágico. Esse é uma guerra espiritual específica para maldições financeiras, baseado em sólida autoridade bíblica. Kathryn Kuhlman descobriu que se você não tem fé genuína, se você está apenas tentando manipular Deus como uma máquina de venda automática cósmica, se você tem motivos egoístas ocultos, se você quer riqueza por razões erradas, não só não funcionará, mas pode realmente ser contraproducente. Kathryn Kuhlman documentou vários casos em que pessoas tentaram usar o método com corações errados e acabaram em situações financeiras ainda piores. Por quê? Porque quando você se aproxima da autoridade espiritual com motivos errados, você, na verdade, dá mais fundamento legal para o inimigo. Este método requer um coração completamente sincero. Arrependimento genuíno por quaisquer pecados financeiros. Fé real de que Deus genuinamente quer você livre financeiramente. Não apenas confortável, mas realmente livre. E motivos puros para usar a prosperidade para servir melhor ao reino de Deus. Kathryn sempre selecionava cuidadosamente as pessoas antes de ensinar isso. Ela olhava profundamente em seus olhos, passava tempo em conversa e fazia perguntas incisivas. Você realmente acredita que Deus quer você financeiramente livre? Ou você só quer escapar do desconforto?
Você está disposto a usar a prosperidade alcançada para ajudar outras pessoas a escapar da escravidão financeira também. Se Deus o abençoasse financeiramente, você se tornaria mais generoso ou mais egoísta? Se eles hesitavam, davam respostas que soavam ensaiadas ou mostravam sinais de ganância disfarçada de fé, ela absolutamente não ensinaria. Porque aqui está uma lei espiritual fundamental que ela descobriu. Você não pode receber algo espiritualmente que você não acredite genuinamente que merece biblicamente e não administrará com sabedoria. Se no fundo você acha que a pobreza é mais espiritual do que a prosperidade, isso não vai funcionar. Se você acredita que querer dinheiro é carnal, isso não vai funcionar. Mas se você entende que a liberdade financeira permite que você sirva melhor a Deus, cuide de sua família, ajude os outros e cumpra seu propósito, então você está pronto. Agora, antes de você implementar isso, deixe-me contar o que aconteceu com a própria Catherine. Após anos usando este método para ajudar os outros, ela nunca o usou para si mesma. Ela viveu modestamente, doou a maior parte da renda de seu ministério e morreu sem grande riqueza pessoal. Por quê? Porque ela entendeu algo profundo. Sua vocação era ser uma ponte entre as bênçãos financeiras de Deus e pessoas em desespero. Sua prosperidade não era destinada a ser monetária, mas autoridade espiritual para quebrar as amarras financeiras dos outros. Mas seu legado foram milhares de pessoas que passaram do desespero financeiro para a prosperidade usando este método. E agora, você tem acesso ao mesmo método, mas lembre-se do que Jesus disse a Catherine durante aquele encontro sobrenatural. Este poder é para restauração, não para acumulação, para liberdade, não para ganância, para abençoar os outros, não apenas a si mesmo. Use-o com sabedoria, use-o com um coração puro, use-o sabendo que quando Deus quebra suas limitações financeiras, Ele espera que você ajude a quebrar as limitações financeiras dos outros também. Esta noite, quando você implementar este protocolo, você não está apenas mudando sua situação financeira. Você está entrando em uma herança espiritual que Catherine preservou para pessoas como você que desesperadamente precisam de uma quebra de padrões. Você está quebrando padrões geracionais que têm atormentado sua família por décadas. Você está fechando portas para o inimigo e abrindo portas para o seu destino. Em 36 horas, quando essa quebra de padrões se manifestar, lembre-se deste momento. Lembre-se de que sua prosperidade não veio por sorte, conexões ou mesmo apenas trabalho árduo. Veio através da autoridade espiritual que era por direito sua, mas que havia sido bloqueada por forças que não podiam resistir ao método que Jesus revelou a Catherine Kuhlman. E então, quando as pessoas perguntarem a você como sua situação mudou tão dramaticamente, você saberá que tem um segredo para compartilhar. O mesmo segredo que Catherine carregava, o mesmo versículo que quebra maldições financeiras, o mesmo método de 36 horas que transforma vidas. Mas até então, prepare seu coração, prepare sua fé e prepare-se para receber essa quebra de padrões que está esperando por você. Porque as maldições podem ser reais, mas elas são temporárias. Sua prosperidade, essa é eterna.